Preste atenção no que está escrito em João, capítulo 21. Se você tem a sua Bíblia, pode, abrir no livro de João, capítulo 21, no versículo 3, diz assim: disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Preste atenção e procure não desviar o seu pensamento ou a sua atenção de nada. Porque uma palavra que você ouve e ela penetra na sua vida, ela tem o poder de transformar mente e coração. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela tem o poder de dividir alma e espírito. Ela tem o poder de trazer à existência o que não existe e de cortar da sua vida todo o sofrimento, toda a dor, todo o fracasso, toda a derrota. Foi isso que aconteceu comigo quando eu cheguei viciado em crack, cocaína, maconha, LSD, êxtase, haxixe, chá. Então essa palavra, ela cortou da minha vida todo o sofrimento. Será que ela não pode cortar da sua vida todo o sofrimento? Não é você conhecer a Bíblia de capa a capa que você vai vencer. Não é você ser crente evangélico, não é você ser uma pessoa religiosa que você vai vencer. Mas o segredo está na palavra. O segredo está no Senhor Jesus. Não em ter religião ou ser religioso. Aqui em João 21, no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Lembra que aqui em João 21, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha ressuscitado, e aqui em João 21, Jesus já tinha se manifestado aos discípulos 2 vezes. Jesus já ressuscitado tinha aparecido aos discípulos. Mas aqui, Pedro, movido pela circunstância ou pela situação, ele decide ir pescar. Mas você lembra que quando Pedro estava pescando, e a primeira vez que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a primeira vez que Jesus apareceu para ele, há 3 anos atrás, disso aqui, 3 anos e meio mais ou menos atrás, Pedro estava pescando, Pedro estava vivendo esse mesmo cenário, mesmo ele sendo pescador, mesmo ele sendo profissional, mesmo ele sendo uma pessoa que era capacitada naquilo, ele pescou a noite inteira, ele jogou a rede a noite inteira, e pela manhã que ele estava guardando as redes, que ele estava lavando as redes, já cansado, com sono, Jesus aparece e pergunta, o que vocês têm aí para comer? E eles disseram, a gente não tem nada, porque nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Nós trabalhamos a noite inteira e nós não pegamos nada, nós não pescamos absolutamente nada. E aí Jesus diz, então volta, lança a rede à direita do barco. E Pedro disse assim para Jesus, sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Em outras palavras, Pedro estava querendo dizer para Jesus, eu sei o melhor horário para pescar, eu sei que a melhor hora é de madrugada, eu já joguei a rede, eu já pesquei, eu já lutei e não peguei nada. Mas já que você está mandando voltar, eu vou, sob a tua palavra. Pedro estava querendo dizer o seguinte, se não acontecer a culpa é sua, se não der certo, não é responsabilidade minha, mas eu vou, já que é para ir, eu vou. E a Bíblia diz que Pedro vai, joga a rede à direita do barco e a rede vem cheia de peixes, ao ponto deles encherem 2 barcos, quase que os 2 barcos afundam de tanto peixe, e quando eles chegam na praia, movidos por uma alegria, porque imagina, era a profissão de Pedro, naquele momento ele estava rico, naquele momento ele teve sucesso econômico, naquele momento, naquela obediência à palavra, ele teve então êxito, ele venceu. E aí quando ele chega na praia, certamente cheio de planos,
agora eu vou pagar as minhas dívidas, agora eu vou resolver parte da minha vida. Jesus vira para Pedro e diz para ele o seguinte: a partir de hoje, Pedro, eu vou fazer de você pescador de almas. Você não será mais pescador de peixes. Deixa os peixes aí e me segue. Você imagina, Pedro entendeu que o que valia, o que realmente tinha valor, não era o peixe, que representa prosperidade, que representa dinheiro. Mas Pedro entendeu naquela pescaria que o que tinha de fato valor era a palavra de Deus. Pedro entendeu que não era o lado do barco, não era a técnica. Pedro entendeu que não era a capacidade, Pedro entendeu que não era a expertise, Pedro entendeu que não era o profissionalismo dele, mas era a palavra o segredo. E você precisa entender que o segredo para a sua história mudar, para a sua vida mudar, não é a sua expertise, não são os seus diplomas, não é a sua capacidade, mas é a palavra. Quando você confia na palavra, quando você deposita a sua obediência à palavra, então o que não existe passa a existir, o que não acontecia passa a acontecer. No mesmo lugar que você fracassou, você vence. No mesmo lugar que você afundou, você conquista. No mesmo lugar que você venceu, ou que você perdeu, você conquista, você vence, recupera. E aí, imagina Pedro deixando 2 barcos cheios de peixe. As pessoas brigando por aquilo que perece, brigando por aquilo que apodrece. Mas Pedro valorizando a palavra. Porque hoje as pessoas brigam por R$600. Brigam por aquilo que é papel. Se matam e matam por papel chamado dinheiro. Mas elas não se matam, elas não dão o mesmo valor, elas não colocam a mesma força na palavra. Aí, 3 anos, Pedro anda com Jesus, Pedro vê os milagres, Pedro anda sobre as águas, Pedro viu maravilhas, viu a multiplicação dos pães, dos peixes, Pedro viu o leproso ser curado, Pedro viu o paralítico andar, Pedro viu o cego enxergar, Pedro viu Jesus fazer maravilhas. E Pedro, poxa, eu deixei os peixes, eu abri mão daquilo que era o meu sustento financeiro, para servir a palavra. E olha que maravilha, olha que coisa extraordinária, olha que coisas magníficas que eu estou presenciando. E aí Jesus vira para Pedro, para os discípulos, e diz que vai morrer, que vai ressuscitar, mas que vai enviar o Espírito Consolador, o Espírito Santo. E Jesus diz: e vocês vão fazer as obras que eu faço e outras maiores ainda. Pô, peraí, você imagina, você deixou a vida que você levava para andar com Jesus, e além das coisas magníficas que você vê e viu o Senhor Jesus fazer, agora Ele está dizendo que você vai receber poder, vai receber o Espírito do poder dEle, para você ser usado por Deus para fazer coisas maiores também. Mas aí quando Jesus morre, ressuscita, aparece 2 vezes, e ainda o Espírito Santo não tinha sido derramado, ainda o Espírito Santo não tinha sido enviado. Pedro, cadê o rapaz que está mexendo na câmera aí? Será que ele está acordado ou está dormindo? Pedro, ele esquece da palavra. Nós temos uma memória muito fraca. Principalmente a nossa memória é fraca quando diz respeito às lutas, quando diz respeito aos problemas, quando diz respeito às dificuldades. Nós nos esquecemos da promessa. Nós nos esquecemos da direção de Deus. E nós queremos fazer do nosso jeito ou da nossa maneira. Então, 3 anos e meio depois que Pedro não era mais pescador de peixe, aqui em João 21, no versículo 3, Pedro decide voltar a pescar.
Pedro decide voltar a ser o Pedro de antes dele conhecer Jesus. Pedro decide fazer as coisas que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro esquece da promessa que Jesus tinha falado que faria dele pescador de almas e não de peixes. E ele não tem mais o barco, ele não tem mais a rede. Certamente ele teve que comprar o barco, teve que comprar a rede. Ele teve que se dispor para poder arrumar todos os apetrechos. E ele volta a pescar. Tem muita gente que depois de ter tido experiência com Deus, depois de ter tido encontro com Deus, depois de ter alcançado bênçãos, respostas, maravilhas, tem muitas pessoas que hoje, depois de um certo tempo com Deus ou conhecimento bíblico, ela voltou a vida dela ao mesmo cenário de quando ela era incrédula. Tem gente que um dia foi curada de câncer e hoje ela voltou a ter câncer. Depois de tantas experiências com Deus, depois de tantas palavras, depois de tantas campanhas. Tem gente que hoje ela voltou a ter depressão que ela tinha quando chegou na igreja. Hoje ela voltou a ter mágoa como ela tinha antes dela conhecer Jesus. Hoje ela voltou a ter maus olhos, malícia, como ela tinha quando ela ainda não conhecia Jesus. Mas por que isso acontece? Porque ela deixou de crer na palavra, ela deixou de viver a palavra, ela deixou de viver a promessa de Deus para fazer segundo a vontade dela, para fazer do jeito dela. Ela deixou de viver a palavra de Deus para servir ou seguir de acordo com o braço dela, com a força do braço dela. Infelizmente, nós temos pessoas que pelo tempo decorrido, ou pelo tempo que ela tem na igreja, o conhecimento bíblico, era para ela estar testemunhando Jesus, era para ela estar sendo usada por Jesus, era para ela estar ganhando almas. E hoje, Jesus está tendo que resgatar a alma dela de novo. Hoje, Jesus está tendo que fazer o mesmo trabalho que ele já fez há tantos anos atrás, quando ela chegou na igreja. Hoje está tendo que pregar para ela, de novo, que ela tem que ser fiel no dízimo, mas ela já conhece a palavra, ela já sabe que ela tem que ser fiel, ela só não está praticando. Hoje tem que pregar de novo que ela tem que voltar para o altar, porque ela se afastou do altar, ela se afastou dos votos, ela se afastou daquela fé genuína, daquela fé que era uma brasa acesa dentro dela. E aí, Pedro volta a pescar, e mais uma vez ele está vivendo o mesmo cenário. A Bíblia diz aqui que ele pescou a noite inteira e não apanhou nada. Mas certamente ele voltou a pescar, dizendo, não, vou voltar a pescar, agora eu já sei. E quer ver que legal? Vou jogar aqui a rede do lado direito, vai acontecer dela vir cheia, porque da outra vez Jesus mandou eu jogar do lado direito e a rede veio cheia. Fica vendo para os discípulos, olha só, jogou a rede, vazia. Jogou de novo, vazia. Jogou para cá, vazia. Aí Pedro entendeu que não é o lado, não é a técnica, não é a sua expertise, mas é a obediência à palavra. É a obediência à palavra que faz a diferença. É aí que muitas pessoas não conseguem entender. Mas eu já sei fazer. Eu já fiz. Eu já joguei a rede aqui. Eu já joguei a rede ali. Eu já fiz outras vezes. Ou então ela quer correr a corrida dos outros. Ou então ela quer fazer o que os outros fizeram. Ah, porque funcionou para o fulano, vai ter que funcionar para mim. Mas se eu não viver na palavra, não vai funcionar. Não vai funcionar. Cadê o Luizinho? Vem aqui no teclado, Luizinho. Eu vou mostrar uma coisa para você. Que não adianta você querer correr a corrida dos outros. Eu faço tratamento para a cura dos vícios, não faço? Aí você já me viu, já viu vários vídeos, eu faço a oração, aí depois da oração eu falo assim para a pessoa, agora cheira aí, bebe aí, fuma aí. Aí quando ela vai fumar, tem nojo da droga, tem nojo do vício. Mas já teve pastor, até de quando eu estava na Universal, pastor da Universal, que foi fazer a mesma coisa. Fuma aí, cheira aí, depois da oração. E a pessoa fumou, está uma delícia. Mas ele tentou fazer igual
Mas não é fazer igual. É para quem a palavra foi revelada. É para quem veio a palavra que funciona. Não adianta querer imitar. Você quer ver uma coisa? Dá um ré. Uma nota e um ré, que eu vou cantar. Fica vendo. Ué. Ré? Isso aí é ré? Então um dó. Isso é dó? E por que eu não canto? Porque eu não sei cantar. Não adianta eu querer correr a corrida dele. Não adianta eu querer imitar ele. Não adianta eu querer cantar, porque não vai sair. Mas sabe o que é? É porque eu não canto nem em dó e nem em ré. Eu canto em fá. Dá um fá. Isso é fá? Sim, senhor. Não adianta eu querer correr a corrida do outro. A palavra está sendo revelada a você, a palavra está sendo revelada a mim, e quando você obedece essa palavra, o sobrenatural acontece independente do lado, independente da sua capacidade, independente se é coronavírus, se não é coronavírus, se está tudo fechado, se está tudo aberto, vai funcionar na vida daquele que a palavra é revelada a ele. Quando você obedece a palavra, quando você tem uma disposição para deixar de contar com o seu braço, com a sua capacidade, e contar com a palavra, o milagre acontece. Então o segredo do sucesso, qual é? A palavra. O segredo não é o diploma, o segredo não é o que você aprendeu na teoria ou na prática, mas o segredo é a palavra. Quando você pratica essa palavra, o sobrenatural acontece. A transformação acontece. Mas aí Pedro foi lá pescar, mas deixou de crer na palavra, que Jesus já tinha dito que ele não seria pescador de peixes, sim, de homens, de almas. E agora ele está na mesma situação. Quando ele volta, chega na praia, quem está lá? Jesus. Mesmo cenário. E Jesus fala, o que vocês têm para comer? E eles disseram a mesma coisa. Não reconheceram que era Jesus, já ressuscitado. E disseram a mesma coisa. A gente não tem nada, a gente jogou a rede a noite inteira e não apanhamos nada. E Jesus disse, então volta e lança a rede à direita do barco. E eles voltaram. E quando Pedro lança a rede à direita do barco, você imagina que ele vai puxar. Na hora deve ter caído a ficha. Na hora ele deve ter lembrado. Na hora ele deve ter ficado amarelo, branco, azul, cor-de-rosa. Na hora ele deve ter caído a ficha e falou, é Jesus. E ele tinha falado que não era para eu voltar a pescar peixe. Ele vai me matar quando eu chegar na praia. Ele vai me matar quando eu chegar lá. Por que você voltou a pescar peixe? Por que você voltou a duvidar? Por que você voltou a ser aquela pessoa que você era antes de conhecer Jesus? Amarga, maus olhos, malícia, mentira, carnal. Por que você voltou a viver longe do altar, longe da promessa, longe da palavra? E aí quando eles chegam na praia, a Bíblia faz questão de dizer aqui em João 21, na primeira pescaria, diz a Bíblia que foram 2 barcos cheios de peixes. Ninguém sabe a quantidade de peixe, mas 2 barcos. Ninguém contou. Mas aqui, em João 21, a Bíblia faz questão de dizer que eram 153 grandes peixes. Sabe por quê? Quando eles chegaram na praia, está escrito que Jesus já estava com brasa, pão e peixe assado. Jesus nunca quis o peixe de Pedro. Jesus nunca quis o seu peixe. Porque tudo o que você quer já está com Jesus. Tudo que você necessita já está com Ele. Tudo que você precisa já está com o Senhor Jesus. É só você confiar na palavra. Tudo que você precisa já está em Jesus. Já está na palavra. Não precisa você fazer do seu jeito, não precisa você fazer da sua maneira. Quando a gente chama você para ser fiel no dízimo, na oferta, não é porque Deus está precisando do seu dinheiro, da sua oferta, do seu dízimo.
Tudo que você precisa já está com Ele. É só você obedecer a palavra. O seu dízimo, a sua oferta vai ser usado na obra de Deus? Vai. Mas o que você tem que entender é que quando você estende as mãos para o altar, quando você obedece o altar, quando você, através do seu dízimo, da sua oferta, você fica na dependência de Deus, Deus, Ele prepara a pescaria maravilhosa que você precisa. Por que 153 grandes peixes? Porque Jesus mandou Pedro contar. Você imagina Pedro sem graça? Não, Senhor, não precisa. Aliás, eu nem preciso desse peixe. Pedro com aquele sorriso amarelo, dizendo, não, o Senhor falou que eu ia ser pescador de almas, eu fui ali tentar pescar, eu nem preciso disso. Como da outra vez, o Senhor mandou deixar 2 barcos cheios, e Jesus certamente disse, conta. Não, conta. De propósito, como se a professora pegasse uma folha em branco e dissesse para você, você vai escrever o seu nome, até encher a folha inteira, para você aprender, nunca mais errar o seu nome. Imagina Pedro contando 1, 2, 100, 110, 120, 153 motivos para você não duvidar. 153 motivos, ô Pedro, para você não esquecer da promessa, para você não voltar a ser quem você era antes de me conhecer. 153 motivos, ô Pedro, para você não voltar a ser cabeçudo, para você não voltar a estaca zero. E tem muitos cristãos que voltaram a estaca zero. Tem muitos que um dia provaram do poder de Deus, foram obreiros, pastores, serviram a Deus e voltaram a servir o diabo. Não é que mudou de placa de igreja, não estou falando de placa de igreja, não. Eu estou falando da pessoa que já viu o poder de Deus, ela voltou a servir o diabo. Ela voltou a viver no pecado, ela voltou a viver na prostituição, ela voltou a viver no vício, ela voltou a viver o inferno que ela vivia antes de conhecer Jesus. Como eu não consigo me ver, eu não consigo me enxergar, eu usando drogas de novo, eu fumando crack de novo, eu usando a cocaína de novo, não entra na minha cabeça. Tudo que eu vivi com Jesus, tudo que eu aprendi com Jesus, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, não dá para voltar a ser quem eu era. Você não pode voltar a ser quem você era. E se você voltou a ser quem você era, você pode hoje mudar isso. Você pode hoje resgatar o primeiro amor, resgatar a primeira fé. Você pode aprender também com os seus erros. Aprenda também com as suas cabeçadas. Porque Pedro aprendeu. Pedro aprendeu. Lá em Atos, capítulo 2, olha que lindo, que maravilhoso. No versículo 37, olha como que Pedro aprendeu. Depois de receber o Espírito Santo, aí, versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a recompensa, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia do quê? De quase 3.000 pessoas. Pedro teve que contar aqueles peixes para ele aprender, nunca mais duvidar da palavra, se afastar da palavra. Mas agora, olha só, a palavra dentro de Pedro, ele pregou e num dia só, quase 3.000 pessoas foram salvas. Imagine a alegria, porque a alegria do homem de Deus é quando você se converte, é quando você recebe o Espírito Santo, é quando você nasce de Deus, é quando você tem um Espírito de Deus aceso aí dentro. Então, eu falei até numa live, essa semana eu vou repetir, esses 153 grandes peixes vão representar 153 pessoas que vão fazer um voto com Deus, que vão dar um grande testemunho. Além da conquista, do milagre, da prosperidade, da porta aberta,
você vai dar um grande testemunho de transformação. Um grande testemunho de encontro com Deus, de restauração. E você vai fazer um voto, como nós já fizemos. Onde eu passei, eu sempre fiz esse propósito. O menor virá a ser mil, está escrito em Isaías. O mínimo, uma nação forte. Eu sempre disse, se você não tem nada, você vai fazer um voto de R$1.000 para cima. Representando que o menor salário valerá por 1.000. A menor venda valerá por 1.000. A menor renda valerá por 1.000. Ah, mas eu não tenho nada. Mas para o vício a pessoa dá um jeito. Para a prostituição ela dá um jeito. Para o remédio ela dá um jeito. E quando ela faz para o altar, ela faz e fica na dependência de Deus, o altar devolve multiplicado. Ela lança a rede no altar, ela lança a fé na palavra, no altar, o altar devolve multiplicado em bênçãos e em vida transformada, restaurada. E você que vai fazer parte desses 153, se você vai dar agora a sua oferta, vai dar agora o seu voto dos 1.000, o menor virá a ser 1.000, ou então você vai pegar um envelope, vai trazer durante a semana agora, ou no domingo, ou até domingo, na aba do envelope você vai escrever o seu nome, porque eu vou colocar o teu nome aqui na minha Bíblia, nesse livro de João 21, eu vou anotar o nome dessas 153 pessoas, como se Deus estivesse gravando na palma da mão dele o teu nome, porque através do seu voto, através do seu sangue, através da sua oferta, vai ficar aqui representando na memória de Deus. Você vai ver o que vai acontecer a partir desse voto. Se a palavra de Deus na minha boca é verdade, você vai ver o que vai acontecer. Mas se eu quero roubar teu dinheiro, te enganar, então não vai ter nenhum testemunho. E não tendo, eu como a Bíblia e vou servir o diabo. Porque eu não aceito pregar e ficar a palavra só no papel. Ela tem que se cumprir. E não estou chamando 153 que tem R$1.000 sobrando, não. É justamente quem não podia fazer. É justamente você que precisa de um grande milagre, de uma grande resposta, de um grande resultado. E quem está acompanhando pela internet, você fazendo a sua doação, fazendo o seu voto, ou o seu dízimo, ou esse voto do menor virá a ser 1.000, você vai mandar o seu comprovante pelo Zap, que eu vou imprimir o comprovante, vou colocar na fronha do meu travesseiro, como eu estou fazendo, na cabeça do justo a bênção, e a bênção que está sobre a minha vida vai passar para a tua, mas eu vou pegar o teu nome e vou colocar aqui na minha Bíblia. Eu vou escrever aqui, vai rabiscar, não tem problema. Mas são 153 pessoas que muito em breve você vai estar aqui no altar dando testemunho. Ou se você é de outro estado, você vai gravar o seu testemunho e vai mandar depois. Mas com a mesma velocidade que você faz esse voto, nessa mesma velocidade, a rede vai vir cheia, a resposta vai chegar, o milagre vai acontecer. É fácil dar 1.000 quando você tem 1.000. Eu quero ver dar 1.000 quando não tem. Aí você vai ter que abrir mão de alguma coisa, deixar de comprar, ou pagar, ou vender, mas Deus vai te honrar. Então, se você crê, se você tinha até se afastado do altar, deixado de praticar a fé sacrificial, deixado de fazer voto, você pode voltar a fazer a sua parte com Deus, que você vai voltar a ter testemunho para contar. Amém? Então, se você está pela internet e quer fazer, está aí, tem a conta da igreja, tem o número do Zap para você mandar. Se você quer o envelope, é só levantar a mão que o obreiro, o pastor, vai te dar o envelope. E você vai trazer esse seu voto até domingo que vem. Você pode se preparar para coisas novas e maiores, para coisas extraordinárias. Amém? Fique em pé, coloque as mãos no seu coração. Feche os olhos. Se você estava voltando ao que você era, se você tinha voltado, ao pecado, voltou a duvidar, voltou a reclamar, a murmurar, você voltou a ser quem você era antes de conhecer Jesus, você tem a chance agora de mudar. Você tem a chance de se arrepender. Você pode fechar os seus olhos e pedir perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelas suas fraquezas, pelas suas debilidades. Você pode falar: meu Deus, me lava, me limpa, me purifica, Senhor. Eu não quero voltar a ser quem eu era.
Eu não quero voltar a estaca zero. Eu não quero regredir na fé. Mas eu quero continuar avançando, te servindo, te obedecendo. Eu quero continuar, meu Deus, estreitando o meu relacionamento contigo. Lava-nos agora de nós mesmos, meu Pai. Purifica-nos agora de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é nocivo à nossa salvação. Lava-nos, meu Pai. No início dessa reunião nós fizemos a oração da busca do Espírito Santo. Mas essa pessoa que estava longe, essa pessoa que estava afastada de ti, agora ela decide voltar para os teus braços, ela decide voltar a jejuar, voltar a orar, voltar a ser fiel no dízimo, voltar a praticar a fé no altar. Ela decide, meu Deus, voltar a temer a tua palavra, a respeitar a tua palavra. Então abra os céus e derrama o teu Santo Espírito. E derrama a tua presença santa, meu Deus. Faça morada em nós. Venha habitar. Venha estabelecer o teu trono em nós. Porque não queremos ser guiados pela nossa capacidade, pela nossa inteligência. Nós entendemos que não é a nossa expertise, não é o nosso braço, não é o lado, mas é a tua palavra que faz a diferença. É a tua palavra que faz a diferença, meu Deus. Não é o frequentar a igreja, não é o conhecer a Bíblia, mas é confiar na tua palavra, é crer na tua palavra, é servir o Senhor como o Senhor orienta. Não é imitar os outros, não, mas é imitar a tua palavra. Ah, meu Pai, revela-te a essas pessoas. Faça o que eu não posso fazer. Muda o que eu não posso mudar. Transforma, meu Deus. Dá água para o vinho. Salva-nos. Escreva o nosso nome no livro da vida. Venha nos abraçar, meu Pai. Venha nos encher do teu poder. Queremos nos limpar, nos purificar desse mundo. E queremos ter ouvidos para ouvir a tua voz. Queremos seguir os teus preceitos, a tua direção, meu Pai. O Senhor é o meu amado, é o meu amor, é o meu Redentor. Pense em cada palavra que você vai falar com Ele. Não fique frio nesse momento, não. Mas faça do seu lugar o seu santuário. Você vai buscar a Deus como se hoje fosse o seu último dia de vida na terra. Você vai falar: meu Deus, me perdoa. Se eu estava voltando a ser quem um dia eu fui, me perdoa. Se eu estava regredindo na fé, se eu estava voltando, meu Deus, à prática da carnalidade, me perdoa, me lava. Porque eu quero beber da tua fonte, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero que o vento me abrace. Eu quero que o teu Espírito me